expliquem um pouquinho, assim, para quem não conhece vocês, não conhece o trabalho de vocês, o que que é o Kepaz e como foi essa trajetória. Acho que vocês estão falando, né? Então, surge na quarentena essa ideia, e eu acho que daí até um movimento muito interessante mesmo, né? De como a gente, por mais que já vivia no mundo de redes sociais, a questão até de saúde mental, ela era não havia como hoje, que todo mundo tá na rede social, todo mundo tá divulgando, falando, vocês foram uma das primeiras pessoas que entraram de fato nas redes sociais para disseminar conteúdo sobre isso. Conta então o que que é o Kepaz e como foi realmente essa trajetória. Então, a partir desse momento que a gente se viu bem conectadas e alinhadas com o que a gente queria, que era compartilhar informações para o máximo de pessoas que a gente pudesse encontrar por esse caminho, a gente também se percebeu bem inovadoras. Porque em um certo momento, eu e a Karina, a gente chegou à conclusão de que a gente não queria ser um perfil de psicólogas no Instagram. A gente não queria se mostrar como futuras psicólogas. A gente não queria o nosso rosto ali, né? A gente chegou a passar por vários pontos, assim, né? O que seria legal a gente postar como estudantes, porque na época a gente era estudantes. O que seria ético o suficiente, o que seria criativo o suficiente. Então, nós duas temos uma mente, assim, ao mesmo tempo que inovadora, pé no chão. Ao mesmo tempo que criativa, né? Pensando sempre no que tá rolando à nossa volta. Então, isso fez com que a gente, aos pouquinhos, né, passo por passo, passo de formiguinha, a gente soubesse, tá, esse é um degrau ok, seguro, estável pra gente pisar, então vamos fundo. Por mais que, naquele momento, houvesse pessoas que não estavam entendendo o que que era, né, esse movimento da psicologia, né, era algo muito esquisito, assim, meio... E eu acho que é até legal da gente poder pensar, né, porque a gente tá falando isso aí 2020. Se a gente for parar pra pensar, a gente tá em 2023. Sim, se você está escutando esse podcast em 2025, lamento. Mas a gente tá aqui em 2023 e quando a gente olha hoje pra psicologia, até em termos de infoprodutos e tudo mais, como a psicologia, ela ganhou um espaço diferente, né? E se a gente for olhar, e até tem uma das coisas que eu quero conversar com vocês, é sobre graduação, empreender e ao mesmo tempo o que a gente não vê na faculdade, que talvez seja importante da gente poder pensar, né, em psicologia, mas como que era distante realmente isso, né? Então era tudo mais ou menos o mesmo template, era tudo mais ou menos a mesma forma de fazer as coisas. E eu acho que vocês entram num lugar, como tu mesmo falou, né, Ana, de inovação. E eu acho que vocês inovam de uma forma importante porque não é só o psicólogo ou a psicóloga que está se promovendo e está falando do trabalho, mas assim, o objetivo parece que é outro. É mais de falar. E eu acho que até assim, hoje é o que é paz, mas na época era quarentena em paz. Sim. E eu imagino quanto. E eu me lembro quando eu comecei a seguir vocês, e a gente trocou várias ideias durante esse processo, tem até alguns momentos que a gente colaborou nisso. Sim. Mas quão importante deve ter sido para algumas pessoas. Imagino que vocês também devem ter recebido feedbacks que o papel e o trabalho que vocês fizeram ajudaram muitas pessoas naquele momento, porque foi realmente muito intenso para muitas pessoas, né? Sabe que uma das coisas que mais, acho que colocaram um propósito no que a gente estava fazendo, assim, na época com o Quarentena em Paz e hoje com o Kepaz, assim, da criação dessa marca, são as pessoas, né? Os feedbacks que a gente recebia, tanto pelo Insta, né? Na época não tinha nada presencial, mas que depois que também as coisas mudaram, assim, né? As coisas foram sendo liberadas, assim, né? Por conta da pandemia. A gente recebeu, assim, acho que feedbacks que eu nunca imaginei que eu poderia receber, assim, de estar indo pra uma festa e daqui a pouco uma menina cruza pra mim, olha pra mim e agradece. Porque ela não sabia que ela tinha transtorno alimentar e ela descobriu por conta do Kepaz e ela foi buscar ajuda por isso, sabe? Foi aí que eu acho que o Kepaz, ele foi ganhando um espaço de importância e valor na minha vida cada vez mais, assim, né? Realmente, pelo que eu fui vendo, o que o Kepaz podia fazer pelas pessoas, assim, né? E acho que, voltando até um pouquinho, assim, pra história do Kepaz, o Kepaz nasceu, na época, o Quarentena em Paz, né? Que veio do Quarentena em Paz, né? Nasceu no dia 17 de março de 2020. É uma data que eu nunca vou me esquecer. Foi um dia depois que tu fez o lockdown total, né? Exatamente. Exato. Foi Eu me um lembro, dia do dia 17 a 18, pum, fechou. É bem marcante pra muita gente essa data. É bem marcante.
E acho que... Ao menos aqui em Porto Alegre, né? Dia Sim, 18, Porto Alegre. fechou tudo. Foi em Porto Alegre mesmo, assim, né? Eu lembro de voltar apavorada, assim, do hospital, que tava uma loucura na época, né? E eu já com muita angústia, e compartilhando essa angústia com a Ana, e a Ana me trazendo a dela, assim, né? De, tá, e aí, o que vai acontecer com as pessoas? Né? Elas vão ficar fechadas, eu vou ficar fechada. O que vai acontecer, assim, né? Com a saúde das pessoas? Isso era algo que realmente gerava muita preocupação na gente. E a gente tinha esse impulso de, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. A gente pode fazer alguma coisa, sabe? E a partir disso, e também da experiência que eu tive ali no início, né, quando estava acontecendo o lockdown aqui, e muitas amigas, né, aquela minha amiga que é psicóloga, sabe, que estuda psicologia. Quem nunca? Quem nunca? Então acabavam ligando, mandando mensagem de eu não sei o que está acontecendo comigo, né, no caso estava tendo uma crise de pânico, né, e eu como estudante ali, meu Deus, né, ajudava a pessoa a tentar e encaminhava para alguma terapeuta. Era uma loucura, assim, foi uma loucura aquela época. E toda essa vivência, assim, que a gente foi tendo, tanto no hospital quanto vendo as pessoas à nossa volta, nos deu esse impulso de fazer alguma coisa. E aí a gente estava um dia, né, foi um dia antes, quando a gente ainda estava se vendo, que foi o único dia que a gente se viu depois de todo o estágio, a gente se reuniu e pensou, cara, por que a gente não cria uma página no Instagram? Sem pretensão nenhuma, assim, talvez ali a gente consiga espalhar alguma informação que seja útil para as pessoas, que ajude. E foi aí que nasceu o Quarentena em Paz. Foi nessa data, nesse momento, com esse propósito e totalmente sem, assim, sem pretensão nenhuma mesmo, assim, né? Os primeiros seguidores que eu brinco, assim, né? Sem nada. Minha avó, ela acabou criando um Instagram nesse dia para acabar seguindo Quarentena em Paz na época. Então nasceu por aí, assim, né? E que legal, né? Porque quando eu escuto vocês falarem sobre isso, me vem muito na cabeça aquela questão de propósito e de sentido. E quando a gente pensa, vou criar um Instagram para fazer um infoproduto e tudo mais, não tem nada de errado com isso. Mas quando a gente vê vocês falando sobre isso, o propósito ele era maior do que isso, sempre foi maior do que isso, né? Sempre foi de poder trazer esse conteúdo e essa aproximação de questões que a gente tem de um jeito super acadêmico e poder facilitar o acesso, né? Então, quando a gente vê esse propósito maior, a força, talvez, disso, ela também ganha maior dimensão, né? Então, é muito legal ver vocês falando isso, porque, tudo que a gente vê hoje em dia é muito legal, mas é muito legal ver quando o propósito que tá ali por detrás, né? Eu gosto muito de pensar, eu sou o nerd dos livros, né? Então, assim, me vem na cabeça aquele livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê. Então, talvez o porquê de vocês realmente disso, né? De estar trazendo saúde para as pessoas no momento de crise, que foi a quarentena. Eu acho que essa temática do propósito foi muito olhada durante a pandemia e ainda é, de certa forma, mas naquele início acho que ficou muito registrado para as pessoas que todos nós precisamos de um propósito, precisamos olhar para tudo que a gente vai criar como propósito, né? E sim, eu e a Karina, a gente iniciou isso com um propósito maior, com uma vontade. Quando tu tem uma vontade interna, automaticamente faz com que tu se sinta motivado e livre para poder criar. Então, porém, né? Porém, tem muitas pessoas que ainda não descobriram o que fazer, como fazer, que olhar eu tenho, que olhar diferente que eu tenho, o que eu penso que pode gerar diferença, que pode fazer as pessoas se interessarem por mim. E eu sempre penso nessas pessoas, assim, na hora quando a gente fala de propósito, sabe? Que eu acho que o propósito durante a pandemia ficou muito romantizado, ao meu ver. Então, acho que... E o propósito é aquilo, né? Daí a gente pode ficar sendo pseudo-cult, ficar falando as frases do Nietzsche, né? Aquele que tem um porquê consegue aguentar quase qualquer como. Então a gente pode falar isso. E na verdade tem um sentido nisso, né? Não é só filosofia por filosofia, mas... E também a gente entender que o nosso propósito ele pode se atualizar e ele pode mudar, né? Sim. Eu acho que essa é uma concepção equivocada de que eu tenho um propósito, ele vai ser o mesmo propósito hoje até o final da minha vida. Em 2, 3 dias pode mudar e não tem problema. A gente está em constante evolução e atualização. E eu acho que até a página de vocês e ver o crescimento de vocês, porque querendo ou não,
estava formado, vocês estavam na graduação, e é muito legal ver a formação de vocês também nisso, e ver como vocês também evoluíram nesse processo, é muito legal. Não, e tipo, de um feedback externo mesmo, é muito legal ver essa Ai, que legal. formação. Que bom te ouvir, assim, porque eu acho que a gente também vai sentindo isso no processo, sabe? Eu acho que é bem humano a gente saber que não tem certo e errado, não tem preto no branco, é um caminho que tu pode criar, é um caminho que tu pode desvendar. E naquele início era tudo mato, assim, daí a gente teve que jogar Capinando mesmo. e Foi capinando. uma bela de uma capinada mesmo no início, assim, né? Levou muito tempo, esforço, energia. E eu acho que até nesse processo, assim, né, que tu tá falando de capinar, assim, o quanto a gente não se viu nessa posição de estar capinando o tempo todo para que a gente conseguisse criar o Instagram e criar a plataforma, né? Eu acho que tudo isso foi algo muito novo pra gente, né? Como tu disse, assim, a gente tava na formação para ser psicólogas, né? Não para ser outra coisa. Então, acho que foi um novo mundo, assim, que a gente teve que se colocar ao olhar, assim, né, de como fazer essas coisas que estavam num escopo muito diferente do que a gente estava acostumado a estudar, pensar, criar, fazer, né? Algo bem diferente, assim, né? E eu acho que foi um momento legal, assim, que a gente acabou desenvolvendo habilidades por conta disso, assim, habilidades fora um pouco do estudo da própria psicologia, assim, né? E isso foi algo que fez muita diferença na minha vida para depois de formada, inclusive, hoje eu noto, sabe? E acho que isso é uma das coisas, né, que tu tinha mencionado ali na graduação, né? De coisas que possivelmente eu vejo, ou a gente vê como uma falta. E talvez essa preparação, assim, de pensar, de algumas habilidades, assim, para depois de formado, assim, né? A gente vir autônomo, né? E o que aconteceu é que o QPAS, ele me ajudou muito nisso, né? Me ajudou a criar algumas habilidades, alguns entendimentos, assim, fora, que facilitaram muito a minha vida depois de formada, assim, né? Então, eu sou grata ao QPAS também, né? Por ter me experimentado, assim, e vivenciado coisas diferentes, assim. Isso foi algo muito positivo. E eu fico pensando até naquilo... tem uma das coisas que eu falo muito pros meus pacientes, e já fiz alguns posts até nas redes sociais sobre isso. O como a gente vai começar talvez não é o mais importante. O mais importante é começar, né? Então, quando vocês começam e realmente seguem ali com consistência, como isso ganhou tração. Total, e a gente não começou com glamour nenhum. É algo importante pra falar, assim, né? Com um total de 0 glamour. Com a Ana, que eu olhei pra... A cara de vocês foi ótima agora. Pra quem não está só zero glamour. Pra quem tá só nos escutando, perderam. Olhem no YouTube depois. A gente é muito expressivas. Mas realmente foi 0 glamour, assim, né? No início, assim, pra fazer os posts, por exemplo, né? A gente tava na graduação, né? Psicólogo não tem uma renda, assim, da graduação quando faz estágio em clínica ou em outra coisa, né? E a gente se olhou e disse, como é que a gente vai fazer isso aqui, né? A Ana tinha mais habilidade do que eu pra essa coisa de design, né? E eu disse, Ana, toma que é teu isso aqui. Que ela era um pouco, assim, mais habilidosa do que eu não... Realmente não, já de início, assim, não tive muita habilidade nisso. Então, a gente se dividiu no início, Ana, faz isso aqui, eu faço isso aqui, eu leio o conteúdo, né, eu trago aqui da psico, e a gente foi se dividindo, assim, no início. E aí, o processo foi começando a andar um pouco mais, né? A gente se viu bem, assim, bem empresárias nesse sentido, sabe? Eu, pelo menos, eu senti, meu Deus... A gente está seguindo algo importante, cada uma delimitando os nichos que gostaria de trabalhar nessa empresa, o negócio está ficando sério, né? Aí vem a preocupação, vem a ansiedade de, meu Deus, onde é que isso vai parar? Mas eu acho que é bem isso assim que a Karina está falando, o jeito de olhar para as nossas qualidades, para as vantagens que podem fazer o negócio crescer. E a gente hoje não sabe, né, tudo, a gente não sabe... muitas coisas que envolvem o processo, assim, mais de negócio, foge muito do nosso conhecimento. Até então... hoje eu tô desbravando capinando esse mato, gente. Até eu acho que ele não tem hoje... fim, eu tô suspeitando que não tem fim. Exatamente. E é aí que entra, né, a nossa forma também de poder buscar outras redes, de pedir ajuda, de solicitar o conhecimento de outras pessoas, de entender que a gente não vai saber tudo de um dia para o outro. E isso acho que é uma das maiores riquezas quando a gente tem uma marca, quando a gente tem um negócio, uma empresa. E até faz poucos meses que a gente se viu numa crise existencial. O jeito que a gente se olhou e pensou, não tô sendo eu mesma aqui.
Uhum. Pelo menos era essa a minha sensação, assim, de não tô sendo eu mesma. Onde é que eu me vi perdida, sabe? Naquele cenário. E aí a gente se reconectou, assim, com o que faz sentido pra gente, tanto como seres humanos, como psicólogas, enfim, era de tentar mais, né? Não desistir, buscar ajuda, buscar outras alternativas que pudessem fazer com que aquela areazinha em específico que não estava gerando motivação, que pudesse ser mais trabalhada, que pudesse ser mais olhada. Então, a gente teve vários altos e baixos, assim, Muito. e isso fala muito sobre a nossa capacidade também de poder lidar com esses desafios, que não foi fácil também. Várias vezes eu já coloquei isso para debaixo do tapete porque eu não queria olhar. Mas, enfim, acho que é isso, assim. E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, até porque quando tu fala dessa questão, já vai linkando com a minha próxima pergunta, de quanto que, quando a gente pensa em empresas, quando a gente pensa em trabalho, de novo, a gente é formado para uma determinada atividade. E quão importante é a gente saber pedir ajuda, e não só saber pedir ajuda, mas de conseguir delegar. Porque se a gente fica fazendo esse microgerenciamento de tudo e todas as tarefas, a gente meio que fica sobrecarregado Esgota. demais. A gente chegou num ponto, assim, ao longo da jornada que a gente se viu esgotadas, principalmente durante a graduação, assim. Acho que foi um pico muito importante, assim, porque tinha TCC, né? Na época eu era bolsista ali do INSER, então eu tinha uma quantidade de coisas, assim, né? Estágio, a faculdade, era o QPAS, né? A produção de conteúdo e tudo que estava acontecendo, assim, que era o início da plataforma também, Uhum. né? Que em um determinado momento começou a acontecer, assim, né? O início da montagem da plataforma. E era muita coisa, né? E foi aí que eu e a Ana, a gente começou a perceber, não vai dar, né? Eu acho que começou a crescer, a gente começou a aumentar demandas que a gente tinha dentro da empresa, né? Começou a virar muita área para dar conta e por isso a gente foi formando um time, E né? teve algum momento específico, assim, que vocês perceberam, nossa, isso aqui mudou. Antes era só uma questão de. Não, talvez não tenha um momento específico, mas de repente alguns momentos que de repente, nossa, isso aqui ganhou uma dimensão que eu não imaginava que isso aqui ia ganhar. Tiveram vários momentos, eu acho. Mas o principal eu acho que é entender que aquele perfil que começou com, sei lá, 30 pessoas foi crescendo, crescendo, crescendo rápido, rápido demais. Uhum. E nesse processo que foi um dia após o outro, crescia assim, muito rápido. Exponencial, né? Foi muito exponencial. Muito rápido e até a gente olhando pra dentro, assim, a gente fica pensando, a gente não tem capacidade de olhar pra esse tanto de gente que tá aqui, né? Uhum. Pelo amor de Deus, alguém socorre. Mas enfim, acho que foram várias situações, assim, que a gente se deparou, né? Menções de pessoas famosas, se Teve muito conectar marco. com a sensação de tem pessoas famosas, sabe? Foi Repostando o que Isso aí foi passa. loucura. Quando acontecer era uma loucura. E é loucura. Eu e a Ana, a gente surtava assim, de não é possível que isso tá acontecendo, assim, né? Sim, e aí a gente meio que pensa, tá crescendo, bichinho, tá crescendo. E como ganha dimensão, né? Eu acho que essa também é um ponto muito legal, né? Porque foi muito exponencial, foi muito rápido também o crescimento e muito orgânico, o que também é muito legal. E daí como é que foi esse movimento de vocês de sair de uma página de conteúdo apenas, né? Bem entre aspas e levando em consideração que era um papel super importante, mas de sair de uma página de conteúdo para também virar realmente um negócio, para vocês poderem criar a plataforma que vocês criaram. Como é que foi esse raciocínio? Como é que foi essa lógica? Como é que isso apareceu para vocês? Essa mudança, assim, eu acho que eu ia até ir responder na última pergunta que tu fez, porque para mim também foi um marco isso, assim, né? Quando eu comecei a enxergar o QPAS como uma empresa e não só uma plataforma de conteúdo, assim, né? Uhum. Isso tem a ver com um pouco da história do QPAS, das necessidades que a gente começou a observar das pessoas, dos nossos seguidores, né? Acho que a primeira necessidade, assim, foi o que criou o Quarentena em Paz na época, né? Depois virou QPAS. Então, foi a questão de conteúdo, informação. E logo em seguida, assim, né? Acho que alguns meses já de vivendo, assim, de experiência com o Quarentena em Paz, né? A gente notou que muitas pessoas precisavam de atendimento e não sabiam onde buscar.
Uhum. Eu acho que aí que começou a virar uma chave, pelo menos foi assim na minha cabeça, de eu começar a notar, olha, tem uma oportunidade aqui, né? Eu tô vendo um problema que tá acontecendo aqui na minha frente, né? Porque pra mim era muito óbvio, né? A gente tinha lista de lugares, né, sociais, baixo custo, né? A gente tinha uma lista para mandar para as pessoas, só que começou a ficar inviável, porque era assim, basicamente mais de 100 pessoas por mês pedindo pra gente essa lista. Era inviável ficar mandando pra pessoa, eu ia viver fazendo isso, assim, né? Uhum. E foi aí que eu olhei pra Ana, teve um dia específico que a gente se olhou e disse assim, cara, por que a gente não cria uma plataforma, sabe? Olha só a demanda que tá acontecendo, o que as pessoas estão precisando, porque eu acho que na minha cabeça, assim, como estudante de psicologia na época, né? Pra mim era óbvio onde buscar atendimento, né? Pessoas que eu poderia indicar, mas eu notei que para as pessoas não eram tão óbvios isso. Na verdade, muito pelo contrário, essa informação não estava chegando para elas. E foi essa chavezinha que virou na minha cabeça, eu acho que eu comecei a enxergar o QPAS como uma empresa fora a produção de conteúdo, fora a Uhum. informação, né? E foi, eu acho que a partir disso que a gente começou a desenvolver mais o QPAS, né? E entra mais uma jornada aí nossa, que foi o primeiro MVP, assim, o mínimo produto viável que a gente criou de forma sem custo nenhum para a gente na época, né? Que foi algo importante para a gente começar o negócio, né? Em vez Pra de... validar a ideia. Para validar a Uhum. ideia, exatamente. Uhum. E quando a gente criou esse primeiro site, essa primeira plataforma, e a gente começou a entender o que as pessoas estavam buscando, como é que funcionava, assim, né? E que ao longo do tempo a gente foi criando esse produto, né? E conseguindo depois, mais tarde, investir nisso, né? Para ser uma plataforma. Eu acho que para mim, esse raciocínio, assim, essa trajetória foi muito importante para virar a minha chave e começar a olhar o QPAS como uma empresa, né? Foi aí que a gente começou a ter time, né? Então hoje a gente tem vários, digamos assim, várias áreas dentro do QPAS. A gente tem times que funcionam, que trabalham com a gente, né? Pessoas, Uhum. assim, um time maravilhoso, né? Que eu amo de paixão, assim, né? Hoje faz parte da minha vida. Mas foi, acho que nesse momento que virou minha chave. Uhum. Uhum. E daí fazendo essa mudança até realmente pros negócios, vocês ainda estavam no final da graduação, né? Quando fizeram essa mudança. Como que foi conciliar isso? Como é que foi esse processo? Porque, ok, vocês estavam vendo essa demanda, vocês entram ali também com uma questão até de produto, mas também de um auxílio, e vocês estão fazendo TCC. Como é que foi tudo isso? Eu acho que é uma pergunta bem difícil, porque não tem uma resposta, assim, certeira, né, para isso. Acho que a gente teve que se dividir em várias pessoas ao mesmo tempo, porque na época a gente não sabia muito como só tinha delegar, gente. o que que era que a gente precisava delegar. A gente não sabia noção. muito, a gente não tinha muito conhecimento sobre isso, né? Mas uma coisa que fica muito marcado para mim é a forma que a gente olhou para o QPAS naquele momento, que foi, ok, sou estudante de psicologia, mas como que o QPAS pode entrar nas minhas outras áreas? E como que uma estudante de psicologia pode aprender com o QPAS? A gente tentou unir esses Uhum. dois lados, né? Que são lados diferentes de uma mesma moeda. Uhum. Então a gente se viu usando essa moeda, assim, em qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia ter que, né, virar o lado. E isso sempre foi muito difícil para mim. Isso sempre foi o ponto mais desafiador na minha jornada, assim, com o QPAS e com a psicologia no geral, porque é muito difícil de uma hora para outra a gente virar a chavezinha e perceber, tá, aqui eu tenho responsabilidades completamente diferentes das responsabilidades que eu tenho dentro da psicologia. E para qual lado eu olho, o que que eu faço, porque eu tô meio perdida. Então, foi difícil, a gente teve que se organizar, a gente teve que ter várias conversas para entender, mas foi dessa forma, assim, a gente foi conhecendo, né, aquele momento, percebendo o que que cabia a gente fazer estando, né, estando na faculdade ainda. Mas à medida que a gente saiu e largou Uhum. essa parte, assim, que é a graduação, né, que é a faculdade, a gente se tornou muito mais livres. Com certeza, com E certeza. para mim foi um desafio, assim, que eu lembro que eu tenho uma pequena dificuldade, tá? De largar compromissos, né? Uhum. Assim Eu consigo vincular com isso.
Pra mim é muito difícil eu dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, né? Pra mim tem um que eu brinco assim, né? Que eu passo a perna na minha cabeça, que ele sempre quer passar a perna em mim, ele sempre quer dizer, não, mas dá, tu consegue, né? Ele sempre fala isso Sabe pra mim. aqueles 30 minutos que tu tá dormindo? Ali dava pra fazer. Exatamente, e o passo a perna ele aparece muito em mim, né? E acho que a minha psicóloga teve um papel muito importante nessa época, porque eu tinha muita demanda, né? Que nem eu falei, era a faculdade, era o estágio, era a bolsa de iniciação científica, né? E eu tava maluca naquela época, assim. Tá. Era muita coisa. E eu lembro que eu sentei, assim, acho que tem uma sessão com a minha psicóloga que eu nunca esqueci, que eu tive que abrir mão do passaperna, que eu tive que olhar pra ele e dizer assim, olha, pode ficar ansioso aí, né? Pode ficar com medo, mas talvez eu precise tomar uma atitude aqui importante pra mim, né? E eu tive que tolerar, largar a minha bolsa de iniciação científica, né? Que foi algo muito difícil pra mim, porque eu gostava muito, eu tinha muito carinho, assim, por todo mundo. Me divertia muito ali, eu gostava muito. Mas eu tive que tomar essa decisão, assim, fazer essa escolha pra poder dar conta das coisas, né? E hoje eu não me arrependo, né? Hoje eu agradeço aquela Karina que disse não, que abriu mão de alguma coisa pra construir outra. E eu acho que por isso que foi tão desafiador pra mim, assim, né? Porque eu tive que largar a mão também. Né? Perfeito, e eu acho que é muito importante vocês conseguirem trazer isso e até humanizar esse processo, porque às vezes, não, dorme um pouco menos, dorme 2 horas a mais, aquelas coisas tipo, deixa pra dormir, deixa de comer. A gente não precisa adoecer pra empreender, né? E eu acho que é uma escolha importante, é uma escolha de saúde que implica também muito do que a gente quer promover para as outras pessoas, né? Então não é aquela coisa de, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então até da gente poder ser mais congruentes com com o que a gente está falando. E é óbvio, vão ter momentos que vão ser mais difíceis e vão ter momentos que vão ser mais fáceis, isso vai oscilar, mas entra naquela questão de o que é prioridade para mim nesse momento. E acho que uma das coisas principais, assim, que foi um combinado que eu e a Ana a gente fez desde o início, assim, com o QPAS, é que a cultura que a gente queria criar dentro do QPAS não era só para as pessoas, mas era a gente dentro da empresa também. Perfeito. Né? A gente sempre se manteve, ou tentou se manter o máximo alinhadas para que exista essa cultura para quem trabalha com a gente, para a gente, quando a gente trabalha uma com a outra, né? Exista isso, assim, né? A saúde mental tem que estar ali dentro também, não é só para as outras pessoas, assim. Acho que foi algo que a gente bateu muito martelo, assim, porque é fácil a gente se esquecer disso, é muito fácil. Muito fácil. E as demandas do dia a dia, se a gente for aceitando tudo que nos propõe, ainda mais na dimensão que vocês tomaram, né? Da própria questão do Instagram e tudo mais, da própria plataforma. Se vocês falarem sim pra tudo, vocês não vão dormir, vocês não vão comer, vocês não vão cuidar das relações de vocês, porque vai ter horário, vai ter demanda pra tudo. E já tiveram vários momentos, assim, né? Da gente se ver meia-noite pensando em novas ideias, pensando em formas de lidar com tal perrengue. E recente, sabe? Então, provavelmente isso talvez ainda aconteça, talvez a gente ainda se perca em vários momentos, né? Talvez E dessas questões de oscilar mesmo, né? Oscilação. E aprender sobre isso. Exato, exato. Então, né? Ninguém aprende no conforto. E eu gostei que tu falou isso, né? De que ninguém aprende no conforto. E a gente tem que se colocar em desconfortos que vão estar numa margem de aprendizagem, né? Que não vai ser só sofrimento por sofrimento. E ao mesmo tempo desconfortos que fazem valer a pena. Porque existem desconfortos que valem a pena. Na hora a gente não percebe que vai valer a pena, né? Mas realmente. É ter essa questão de visão, né? Que daí volta pro propósito que a gente falou e dessas atualizações do propósito que a gente também já comentou aqui. Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente,